Olá, eu sou a Juliana Santos. E eu sou a Cláudia Oliveira, Esse é o Devaneio das Gatas, um espaço onde a gente reflete, viaja e devaneia em voz alta. um lugar seguro para sentir juntas e, em vez de fechar respostas, ampliar sentido e simbolizar experiências. Aqui cabem as nossas dúvidas, contradições e risadas. Somos duas psicólogas amigas e mulheres em travessia, conversando sobre o que nos atravessa por dentro, enquanto a vida acontece por fora. Se você chegou buscando presença, reflexão e um pouco mais de consciência no meio do caos, fica com a gente. Esse devaneio começa agora. E aí, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui para mais um. Olá, Vamos falar hoje sobre um tema interessante e que a gente vai tentar trazer uma didática para não ficar muito teórico, né? Mas um tema que eu acho que pode ser muito útil para as pessoas se entenderem e compreenderem sobre a subjetividade, uhum. que é o trauma, né? O que será que é trauma? Como cada pessoa processa seus traumas e como que isso acontece no nosso corpo e na nossa psique? Acho que a gente pode começar falando sobre a teoria que, para mim, melhor explica sobre traumas, que é as 5 leis biológicas. Né? Para mim, trauma se resume a uma situação que a gente foi pego de surpresa, numa situação com caráter emocional muito forte e impactante, que a gente não tinha estratégia para lidar e com uma sensação de solidão e desamparo. Sim. E aí, cada pessoa vai trazer uma percepção do que é mais ou menos traumático e como ela vai registrar aquela percepção de trauma no corpo, no cérebro e na psique dela, nesses 3 níveis. Uhum. E aí, para mim, é como se isso desse um impacto, e esse impacto gera uma espécie de congelamento de energia psíquica, que a gente pode chamar de massa do conflito. Vamos ficar com energia psíquica, que eu acho que É mais didático. para quem não tem muita familiaridade com leis biológicas, vai conseguir compreender melhor o conceito. Mas eu acho que existem muitas teorias que falam sobre traumas, né? E todas, em algum ponto, elas vão conversar. Sim. Na maioria deles, até, elas conversam. As leis biológicas, eu também acho que explica muito bem o trauma. E eu acho que tem uma coisa que é um pouco bem importante para a nossa visão sobre trauma, porque quando a gente fala de trauma, a gente já associa esse trauma, se a gente fosse, sei lá, fazer um mapa mental, a gente colocaria logo ligaria o tema à psique. E leis biológicas traz a ideia para a gente, que eu acho que é essencial, de que o trauma, ele é biológico, porque ele afeta de modo primordial, essencial, o nosso centro autorregulador, que não é só da psique, é do todo que somos, é também da psique, mas é do todo. Toda vez que eu vivo uma situação que me desestabiliza, me coloca nesse estado de ameaça, de vigilância, em que eu não tenho ferramentas para lidar, é possivelmente o momento onde vai se formar ali o que a gente, nas leis biológicas, se tem interesse sobre leis biológicas, acho que pode, aí tem aí o nosso contato, pode nos fazer perguntas, né? É uma linha de medicina que ajuda a gente a compreender o nosso funcionamento através dos tecidos embrionários e das funções de cada órgão, né? E tem como premissa básica que um adoecimento ele nunca acontece só no corpo, ou só na psique, ou só no cérebro. Ele acontece sempre nesses 3 níveis. No corpo, na psique e no cérebro. Que é algo, assim, sensacional para a gente compreender. Depois que eu estudei leis biológicas, a compreensão da dinâmica do paciente é completamente outra para mim.
O que antes a gente levava muito tempo para entender o que está acontecendo ali, a gente consegue ser mais assertivo nas perguntas, na avaliação que a gente faz da situação do paciente e, inclusive, na proposta de recursos. Porque o que tira a pessoa do estado de trauma, por exemplo, é recurso. É a percepção de recurso. Porque o que põe ele no trauma é justamente isso, é a percepção de que eu não consigo lidar, não tenho ferramenta para lidar. Então, quando você oferece para o seu cliente, oferece para o seu paciente recurso para ele gerir aquela situação, é onde ele vai integrando esses eventos ou situações, né, eventos mais pontuais que podem ter, né, de fato acontecido, ou também, puxando um pouco também para o nosso lado da psicologia junguiana, a gente também pode falar daqueles traumas que não tem esse marco tão impactante, mas que é o prego que bate dia a dia ali, né? Os traumas com T minúsculo, mas que vai martelando na mesma ferida, né? E que a formação é exatamente a mesma. Por que vira trauma? Porque tem carga ali. Tem carga o suficiente para me colocar nesse estado ou de ameaça, ou de luta e fuga, ou também de paralisia, né? Mas o que vai dizer se a gente vai somatizar, desenvolver alguma doença, algum sintoma ou não é a nossa capacidade de autorregulação ali diante daquele trauma e daquele evento. O quanto de tempo a gente teve para se recuperar, quantas vezes isso aconteceu, porque às vezes esses traumas com T maiúsculo, eles impactam até menos do que os com T minúsculo, que vão batendo, programando, reativando e chega num esgotamento. Eles podem ter impacto mais perceptível. No sentido da intensidade. Mas na elaboração, na compreensão... Não, tanto que a energia psíquica que aquilo está recrutando, né? Às vezes eles são mais nocivos. Os de T maiúsculo, você diz? Não, de T minúsculo. Sim, eu tô dizendo assim, os com T maiúsculo, que a gente tá usando isso, né? Só para dizer. Os com um grande impacto, eles são mais perceptíveis em termos de chamar mais a nossa atenção. E às vezes mais até socialmente aceitos, né, também. Oi? E até mais socialmente aceitos. Pode ser também, né? Por exemplo, perdi uma pessoa que eu amo repentinamente. É um baita de um trauma para qualquer pessoa. Por quê? Porque vai afetar ali todos os nossos conflitos de separação, que é comum a todos nós. Então, sim, socialmente muito aceitos e muito comuns, mas voltando, esses traumas de desenvolvimento, que são os traumas do cotidiano, eles são, inclusive, muito mais difíceis da gente trabalhar em consultório, porque muitas vezes o paciente chega para a gente sem nenhuma noção de que aquilo ali é um trauma daquilo que foi acontecendo com ele dia a dia. Sim. E uma parte do processo da psicoterapia é até revelar alguns traumas que a gente nem sabia que a gente carregava. Por isso que eu acho que é pedagógico a gente entender um pouco sobre o que é trauma. E assim, o que vai ser mais ou menos traumático para uma pessoa ou mais para outra vai depender muito da subjetividade dela, da personalidade dela, de como ela processa, faz a leitura das situações. Porque às vezes uma coisa é muito impactante para uma pessoa e nada para outra e vice-versa. E nada para outra, exatamente. Portanto, não o trauma, ele não se faz pelo evento em si, mas ele se faz pela percepção que aquele indivíduo tem do evento, da situação. Por isso que, dentro de uma mesma família, inclusive, as pessoas vivem eventos muito semelhantes e uma reage de um jeito e outra reage de outro. Sim. Às vezes uma pessoa dispõe de recursos que a outra não dispõe. Sim.
Mas eu acho que uma das coisas que mais pode aumentar o impacto de um trauma, um dos fatores maiores é o isolamento. É a sensação de solidão, sabe? É não compartilhar, não sentir que tem rede de apoio, sabe? Às vezes esse isolamento é até um auto-isolamento. Sim, sem dúvida. E aí, eu acho que a gente sempre tem que estar atento, porque, assim, a depressão, ela é traiçoeira nesse sentido, né? Porque ela faz a pessoa se fechar, se fechar, se fechar, a ponto de não compartilhar mais sobre si, não buscar vínculo, não buscar recursos, que ela tá com uma sensação de perda e vazio tão grande, que ela tá até sem energia psíquica para Exato. buscar um pouquinho. E ela vai fazendo isso com o indivíduo, né? Essa pessoa ela vai reduzindo cada vez mais o seu território de expressão. Até que a cama seja o único território que ela tem ali para sobreviver. Ela sai das relações, ela sai do trabalho, ela para de aparecer nos lugares e vai reduzindo, até que resta apenas a cama, em situações mais graves, sem dúvida, né? Portanto, é por isso que eu acredito que a psicoterapia ela é tão essencial quando a gente fala de trauma, porque quando a gente tem o outro ali nos ouvindo, a gente diminui muito essa sensação de que nós estamos sós. A gente pode usar o terapeuta, inclusive, para isso, o ouvido do terapeuta. O terapeuta empresta o ouvido e empresta a sua própria psique, inclusive, o seu inconsciente, a sua consciência, como parceiro ali de compreensão e de acolhimento e de criação de saídas e de novos recursos, de novas percepções a respeito. De parceiro mesmo, de às vezes sentar junto ali, né, assim, diante do trauma mesmo, né, da dor, da ferida, e que, assim, é por isso que esse campo da terapia é um campo sagrado, e que ele não é feito para que a gente tenha pressa, para que a gente queira soluções, respostas prontas, porque às vezes requer essa paciência de sentar em conjunto ali diante da dor, da ferida e do trauma, e isso é curativo, e a pessoa vai encontrando dentro dela a energia psíquica, vai se mobilizando, vai descongelando e vai encontrando novos caminhos. Exato. E eu acho que vale dizer aqui, né, a gente se dispõe para o paciente com muito amor, inclusive. Rola um amor no setting terapêutico. Você se prepara, você se coloca à disposição para ouvir aquela pessoa que está ali na sua frente. Com muito respeito, com muito acolhimento, com muita esperança de que aquela pessoa encontre novos sentidos para sua existência. Esse é o grande propósito. Quais são os sentidos que eu vou encontrando para minha existência? Né? Então, é confiável esse espaço. Por isso que é importante que o paciente explore esse espaço o máximo que ele pode. Por isso que é importante que ele se prepare para a sessão, que ele traga de fato conteúdos, que ele seja corajoso para jogar luz sobre pontos obscuros. E que nesse lugar seguro pode ser feita até a catarse daquelas emoções que ficaram congeladas naquele trauma. Porque o trauma que a gente vai revivendo também a generalização, que se aconteceu uma vez, pode acontecer de novo e vai acontecer de novo, e aí a minha psique já se programa para antecipar e fazer a leitura desse acontecimento, e aí eu generalizo e fico no mecanismo de defesa, e aí eu também posso congelar algumas emoções porque não foi permitido, não foi seguro expressar aquilo. Então, eu percebo que algumas vezes a gente, antes de trabalhar assim, outras coisas, a gente precisa voltar lá na origem do trauma.
A gente precisa dar lugar, trabalhar com exercícios sistêmicos, ou trabalhar com algum exercício de bioenergética, ou trabalhar com Corporais, exercícios corporais. que às vezes não vai ser de um pouco acalmar ou relaxar. Muito pelo contrário, vai ser de cutucar e naquele espaço seguro, bem conduzido e orientando o paciente, ajudar a trazer à tona aquela emoção que não pôde vir naquele momento do acontecimento. Seja um choro, seja um grito, seja uma raiva, seja o que for que ficou congelado ali, no corpo. Porque o corpo é a nossa via de expressão. Exato. E isso é muito poderoso. E aí a gente está falando de energia psíquica. Né? Porque é como se uma vez a Sunita fez esse desenho, acho que no não sei qual dos cursos de FT. Ela fez um desenho que exemplificava assim: você tá lá vivendo sua vidinha. E aí você vive um grande trauma. E esse trauma te impacta. Quando ele te impacta, você pega, imagina que aqui dentro tem uma versãozinha de mim, uma mini eu, que ficou cheia de energia psíquica aqui, guardada, congelada. É o complexo negativo. Uhum. E aí, depois, daqui a pouco, beleza, vou vivendo minha vida. Daqui a pouco, pum, acontece de novo, outro. Pum, acontece de novo, outro. Um monte de partes de energias psíquicas minhas ficam lá congeladas e enucleadas ali naqueles complexos, e isso faz com que eu gaste muita energia para viver. E aí, Isso faz com que a nossa energia vital, que deveria ser investida no nosso desenvolvimento, fique servindo à manutenção da dor. Só que isso é a serviço também da nossa sobrevivência. Sem dúvida, sem dúvida. Porque é por isso que a gente vai para esse lugar. A gente vai para esse lugar de congelamento justamente como aquilo que é possível para nós naquele momento. O que hoje a gente é capaz de reconhecer como trauma, um dia já foi a solução da nossa vida. Isso foi o mecanismo de defesa necessário para seguir o baile, né? Porque naquele momento eu não dava conta, não me era possível viver aquele evento de uma outra forma. Sim. Então, também aí, eu acho que vale muito a pena a gente dizer do quanto é importante a gente olhar para a nossa história, e eu sei que tem histórias com muitas dores, muito dilacerantes, mas a nossa história, ela precisa ser olhada com honra também. Ontem, acho que estava ouvindo um podcast no carro, e a pessoa disse assim, a vida... eu até lembro de quem era, da Ana Beatriz Nogueira. E ela falou uma frase assim, a vida gosta de quem gosta dela. Bonito e é isso. Bonito, né? Se eu não olho para minha vida com honra, honrando aquilo que eu vivi, mesmo sendo doloroso, mesmo não, né? Honrando não é romantizando. Honrando não é dizer, não é, ai, que lindo que foi, ai, é mesmo, foi super importante eu viver essa bosta aqui. Não, mas é assim, essa foi a minha história. E quando eu digo, essa é a minha história, só pelo ato de eu incorporar esta noção, eu já libero energia psíquica, eu paro de injetar energia psíquica na dor, e ela volta a circular a favor da minha existência. Porque eu passo de um papel passivo diante da minha história para um papel ativo diante da minha história. Porque eu não vou mudar o que aconteceu, mas eu mudo o que eu faço com o que aconteceu. Exato. Eu mexo em como eu lido com isso. E isso também mexe num lugar assim de... Os nossos traumas, eles também trazem feridas que são pedagógicas e que são lugares de desenvolvimento necessários para a nossa alma. De para que isso aconteceu desse jeito? De novo, o que a vida está pedindo de mim? É muito desafiador isso que você está falando. E tem muita gente que, inclusive, não vai concordar com isso,
Vai dizer, você tá falando nada a ver, isso aí você tá viajando muito. Mas na psicologia junguiana, a gente entende que a vida é mais velha que a nossa biografia. Que ela não começa aqui e nem termina aqui. Sim. Então, qual é o meu papel aqui, estando aqui? Qual é o papel e a responsabilidade que eu tenho a respeito desta passagem por aqui? Sim, e até no sentido de o que a vida quer de mim, e se ela me trouxe isso, o que ela quer me ensinar, e qual recurso ela vai me dar também. E para isso requer um pouco de fé, de confiança. Uhum. No sentido de confiar, de fiar junto, de tecer junto com a vida. E só que, para olhar para isso, primeiro precisa acolher a dor do trauma. Entender aonde está doendo, como isso impacta, o que fica voltando, quais são os sentimentos que voltam, quais são os pensamentos que voltam, o que eles querem dizer. Na minha cabeça, e às vezes esse é o ponto que eu pego, às vezes com terapias que são mais pontuais, e que às vezes tem um pouco a visão de que as dissoluções das coisas são meio automáticas. Na minha cabeça, isso não é verdade. Em toda a minha experiência clínica, isso não acontece dessa forma. Na minha cabeça, existe uma ordem um pouco clara a respeito da elaboração de trauma, que é, eu primeiro preciso aceitar a dor que ele fez se alojar dentro de mim. Aceitar no sentido de, eu vou olhar, sentir, compreender, acolher, eu vou reconhecer aquilo como de fato uma dor. Porque se eu vou direto lá, aconteceu, mas agora eu tô aqui. Mas a sua mãe fez o melhor. Fez, de fato. Mas se eu vou direto para esse estágio, eu, inclusive, corro o risco de retraumatizar essa pessoa. Então, os estados de dor, eles precisam ser reconhecidos como dor. Sim. Não dá para passar pano para trauma no sentido de, não, mas sabe que, mas agora, né? Agora tá tudo bem, agora você não é mais aquela criança. De fato, você não é. Só que tem um caminho para eu chegar até lá, na compreensão de que eu não sou mais aquela criança. Mas é engraçado você trazer isso, porque eu tenho justamente um exemplo disso, de um caso, de como eu conduzi há um tempo atrás. Tinha um padrão que a gente já tinha identificado de violência no trabalho, de sempre líderes com um caráter mais abusivo, com violência psicológica, com coisas assim que extrapolavam a relação com o trabalho mesmo. E aí, esse paciente já tinha passado por diversos tipos de terapias, já tinha uma jornada terapêutica em um nível de compreensão mais profundo. Mas ainda assim, ele estava patinando nessa revivência desses padrões. E aí, ele não conseguia nem permanecer no lugar que ele estava, nem criar outras formas de trabalho, buscar outras soluções alternativas. E também não conseguia se comunicar denunciando, né, deixando cada vez mais claro o que ele estava vivendo ali. Né? Que se estava acontecendo como um padrão repetitivo, quer dizer que alguma coisa a alma dele precisava integrar ali naquela situação. E aí, as falas eram muito que não adianta, então, por que eu vou falar sobre isso? O corporativo é maior do que eu não vou mudar a empresa. Não vai. Só que aí eu comecei a identificar que, assim, talvez ele estava sem energia ali, porque em todas essas situações onde a violência estava se expressando de fora para dentro, ele não conseguia colocar a raiva para fora. Então, ele ficava irritado, implodia e não colocava para fora. E aí,
fui trazendo essas hipóteses e trouxe para ele assim, eu acho que a gente vai precisar fazer uma sessão de catarse, tá? Então, mais do que a gente trabalhar isso de novo, abrir um exercício sistêmico, fazer uma constelação familiar aí para ver a relação com a autoridade e liderança, vamos trazer o pai. Vamos trazer as situações que você vivenciou com seu pai e como isso ficou registrado na sua psique. E aí ele entendeu, fez um insight lá nele, ele confiou, e a gente fez alguns exercícios que pode, eu sei lá se isso é chamado de exercício sistêmico, se isso é imaginação dirigida, eu sei lá que nome que tem isso, né, dentro de técnicas terapêuticas. Eu só fui conduzindo. E aí, por quê? Porque eu sentia que estava na hora que ele dava conta e que a gente tinha vínculo para eu saber qual era o limite dele e para ele também confiar ali no processo que a gente estava fazendo. E fomos, que eu cutuquei, botei ele nas situações de infância que o pai violentou ele. E eu fiz ele acessar a criança dele e fazer a catarse de toda a raiva, todo o ódio que ele não tinha podido expressar pelo pai. E foi muito impactante, foi muito interessante, muito. E aí, o que a gente tá fazendo meio que ali? Não é sobre esse pai não tá nem mais vivo, não, é sobre como isso ficou registrado na psique dele, como a energia psíquica dele vai operar diante disso. E aí a gente trouxe primeiro essa raiva e depois eu trouxe o ódio. Até. E como é que ele descongela essa agressividade para ele ir para a vida? Porque precisa de agressividade para ir para a vida, né? Precisa. Agora, se a minha agressividade, ela teve lá o prego que bate, sempre oprimindo. Que força eu tenho para proteger o meu próprio território? Como é que eu vou usar a minha energia masculina, principalmente sendo ele um homem, para proteger o meu território, que, em primeiro lugar, sou eu mesmo? Sim. É o foguete. Eu digo para os meus pacientes, às vezes, que quando isso acontece, é um foguete virado para baixo. É verdade. É isso mesmo. É como se o foguete tivesse que ser... Arrebenta tudo. Sim. O foguete para baixo é Sim. autodestruidor. E aí foi muito bonito, porque a gente trouxe ali com muito respeito e muita honra pela leitura dos eventos que a criança dele vivenciou. Sabe, honrando que a gente já tem uma bagagem ali, ele entende que sim, o pai foi violento, o pai foi abusivo muitas vezes, só que o pai também foi responsável financeiramente, o pai tentou proteger, tem um respeito pela figura desse pai. Porque mesmo errando desse jeito, esse pai fez o melhor que ele pôde, sem dúvida. E é aí que o negócio fica emaranhado. Porque eu tenho um ódio de uma raiva que eu não pude expressar, aonde eu não pude colocar para fora, e isso é meio ambíguo, né? Assim, o quanto que a gente deixa as crianças se expressarem, o quanto que a gente tem que colocar limite, né? Difícil saber esse ponto. Muito difícil, né? Muito difícil. O que é uma expressão e o que é um abuso, às vezes. Exato, né? O que é uma indisciplina, o que é uma expressão, né? Mas antigamente, a criança não tinha, cala a boca, fica quieto, faz o que eu quero, né? E aí, uma parte dessa criança congelou a raiva, que também é pulsão de vida, para amar esse pai. Então, ficar revivendo essas situações também era uma forma de reconectar com esse pai. E aí, eu odeio meu pai, eu amo meu pai, eu me odeio e eu me amo. Sabe? É tudo isso. Mas é uma forma, às vezes, a manutenção do trauma é uma forma da gente manter o vínculo. Isso. Mesmo aquele vínculo, mesmo que aquele vínculo tenha sido catastrófico na nossa vida, né? Uma vez, uma situação um pouco parecida, eu sugeri que um paciente fosse fazer uma luta, por exemplo. São formas também que a gente ajuda o paciente a simbolizar aquilo, as dores. A nossa psique, ela precisa da simbolização para que a gente ventile a energia ali dentro. A gente não ventila nada, é ela que se ventila.
Mas ela precisa desse nosso debruçar, Sim. dessa nossa intenção, desse nosso desejo de ventilar ali, de ressignificar, de organizar, de confiar, inclusive, nos meus próprios recursos de integração e cura, para que a minha vida volte para o trilho propulsor. Sim, sim. E sabe que eu tenho pensado também que, assim, conduzindo o processo desse paciente, eu aprendi a importância do vínculo ambíguo. A raiva dele estava tão reprimida que ele não trazia para a vida, ele não trazia para o processo. Ele estava tão bonzinho, adaptado, que a gente precisou quebrar um monte de protocolos e um monte de coisas, de trazer um palavrão, sabe? De trazer um xingamento, de trazer a sombra ali para dentro do processo terapêutico. E isso é curativo, porque o vínculo poderoso, ele comporta a ambiguidade. O vínculo legítimo, né? Isso. O vínculo legítimo comporta a totalidade daquela pessoa. Ele é elástico, né? Ele comporta essa elasticidade, essa flexibilidade. Você dizendo isso, me vem muito que para que a gente descongele as coisas, precisa ter um elemento transformador, que é fogo. E o fogo e a raiva são elementos que se conectam muito. Como é que eu... Que fique claro, né? A gente não está falando da raiva... A gente está falando da raiva psíquica, da agressividade, da função dela. Não, e como a gente trabalha isso dentro de si, na vida, nos processos terapêuticos. A gente não Porque tá as pessoas têm meio que uma ideia assim que fazer terapia fica gratiluz, né? Não, muito pelo contrário. Depende se a pessoa tá muito inflamada, né? Depende de qual polaridade a gente está querendo puxar ali, né? No momento do processo. Sim, mas se ela tá muito inflamada também, a gente também vai ajudá-la a conter-se. Ou canalizar isso de uma forma saudável. De uma forma, conter-se no sentido, né, de dar limite para isso. Tomar consciência das próprias fronteiras, dos próprios limites, respeitar os limites dos outros também. Tem também essa função, né? É muito isso, né? Como a gente vai fazendo esse processo bem investigativo mesmo com a pessoa, para ajudar a pessoa a tocar com segurança os próprios núcleos de dor. E ajudar ela a trilhar esse processo de por onde ela precisa caminhar dentro dela mesma. E por que eu falo de segurança? A gente só vai ou por ameaça ou por segurança. Então, a gente só faz as coisas ou porque alguém tá ameaçando a nossa vida, sei lá, situações, um assalto, por exemplo, alguém tá com uma arma ali. Você é obrigado. Ou a gente faz porque a gente se sente seguro. Então, eu vou olhar para esse lugar aqui dentro de mim porque eu tô me sentindo acompanhado pelo meu terapeuta. Eu tô me sentindo, antes até, acompanhado por mim mesmo. Sim. Eu já falei, essa semana eu falei acho que umas 3 vezes desse ponto para pessoas diferentes, assim, do quanto muitas vezes, diante das várias situações da vida, a primeira pessoa que se afasta de nós é a gente mesmo. A gente é a primeira pessoa que toma distância. Abandona, né? E olha assim pra gente mesmo, sabe? Com a sobrancelha em pé. E aí tem coragem de falar pra gente mesmo, coisa que a gente nem teria coragem de falar pros outros, na cara dos outros. Para os outros, sabe? Então, umas 3 vezes eu falei, bote a mão no seu próprio ombro. Recoste a cabeça no seu próprio peito. Sim. Dê a mão para si mesmo. Só esse exercício já diminui a sensação de que nós estamos sozinhos.
Porque, apesar da gente ter muito pavor desse lugar, a nossa existência, ela é sozinha mesmo. E se a gente não tiver com a gente mesmo, a gente vai estar sozinho ou acompanhado. Sim. Sim. A gente nasce sozinho, a gente morre sozinho. No final da vida, é a gente ali, ó. É individual, né? Como é que eu vou me entendendo comigo mesma, um ser acompanhado? Uhum. Será que eu sou fiel a mim? Será que eu me honro? Será que eu me valido? E isso tá tudo bem. Eu vou continuar precisando das pessoas, eu vou continuar me relacionando, tá tudo bem. Mas isso, inclusive, me ajuda a me relacionar com as pessoas de um jeito muito mais amoroso e verdadeiro do que qualquer outra coisa. Porque toda vez que eu me abandono, isso já é, por si, pré-condição para relações codependentes. Se eu me abandono, é porque eu preciso do outro. Eu vou projetar essa necessidade em cima. Ai, mas olha, você nunca tá aqui para mim, você nunca tá disponível. Ah, você não me entende. Oi? Mas você tá aí para você? Você não me entende, você não me compreende, você nunca faz nada por mim. Você faz por você mesmo? Você se entende? Você se ouve? Você se nota? Você é honesto consigo mesmo? Porque a gente, às vezes, tem tanta vergonha da nossa verdade diante do mundo que a gente vive num castelo de ilusão com a gente mesmo. Sim. E aí a gente fica tão vazio e tão sozinho que a gente começa a achar que o mundo ou alguém nos deve alguma coisa. Só que é a nossa parte de ir lá e tomar. E até usando esse exemplo do processo que eu conduzi, a gente voltou lá na criança, a gente voltou no passado para que a gente pegue ferramentas importantes que ficaram congeladas lá, para que ele tenha acesso a esses recursos e ele possa hoje, enquanto adulto, dar colo para essa criança que ainda o habita. E que fique claro, isso dura sessões, tá, gente? A gente resume aqui, mas são processos que leva tempo, muito profundos e que precisa respeitar o tempo da psique, porque a cada mexida que a gente dá, acontece um processo alquímico ali que vai transformando, vai mexendo, sensibilizando, e é algo muito delicado. Porque a psique do outro é sagrada. A nosso HD, né, os nossos registros são territórios sagrados. E aí, ao mesmo tempo, a gente tem que ter... Todo terapeuta tem que ter consciência da sua importância, da sua responsabilidade e do seu limite. Por isso que a gente se coloca como pequeno diante da ancestralidade do outro, diante da história do outro, diante da jornada do outro. Porque cada um tem a sua sabedoria interior. E, inclusive, da vontade do outro. Porque eu não posso querer que o outro transcenda, integre, mais que o outro. O livre-arbítrio da pessoa, ele é sempre superior no campo terapêutico. A não ser que ela esteja colocando a vida dela em risco e a dos outros também. Tem algumas exceções ali, né? Mas o livre-arbítrio, o terapeuta, ele é facilitador do processo. Ele acompanha. Mas sabe o que eu acho que é importante a gente falar antes de encerrar também sobre trauma? De que, assim, também tem outro aspecto do trauma. O trauma traumatiza as mães e os pais, sabe? Assim, de ter medo de traumatizar a criança. O excesso de trauma é ruim e a falta de trauma também. Então, assim, calma. O que a gente precisa observar é como é que eu cuido para que aquela criança vá desenvolvendo recursos e eu vá provendo recursos para ela lidar com a vida real que traumatiza. Entendi. Você diz no sentido... Você diz no sentido assim, eu vivi situações que para mim foram tão traumáticas que eu fico evitando que o meu filho se traumatize também. A pressão das mães
principalmente das nossas gerações, Uhum, né? uhum. Mães e pais também, né? Sim, Que têm sim, medo de traumatizar. sim. E isso acontece, é perturbador, é, Parte do amor, né? é terrível, né? Aham. A gente sim, a gente fica, ai meu Deus, ai meu Deus, ai meu Deus, né? Será que eu tô fazendo certo? Ai. É. Mas também não é possível criar filhos sem traumas, não é. Não é possível. Não, Até porque né? Porque a vida tem suas perdas necessárias. e a individualidade do ser que está meu filho nesta existência, é, ela é muito maior que Jornada, né? Ele veio com a própria missão. entende? Então, assim, eu não vou evitar. Eu posso, Uhum. é óbvio, eu vou proteger este ser, eu vou fazer tudo que me cabe como mãe, mas eu não vou ter condição de, entendeu? De evitar que ele viva situações. Não tem como, isso Da não vida, existe. né? Situações humanas. E Dá se a para gente entrar for com por criança aí, de novo, né? e se a gente for por aí, a gente vive num estado de uma aflição perene. Sim. De ai meu Deus, ai meu Deus. E No com o perigo fundo, de anestesiar a criança das situações da vida. Sabe aquela coisa da vitamina S, da sujeira? uhum, De tem que brincar no parquinho porque tem a vitamina S, vai se sujar, vai prender ali. vai cair, vai ralar o joelho, vai. Corpos. Tem a vitamina T também, que é lidar com os traumas. E que para criança, nossa senhora, você serviu no copo azul e não foi no rosa que ela queria, Nossa, tá o berro armado aí. Horas, horas de choro e birra, e é isso. E como é que eu vou entender que eu vou ajudando este ser a entender que, ok, tem horas que eu posso ceder ali. né? Mas para ela é muito grande isso, mas ela tá ensaiando para a Sim, vizinha dela. é a complexidade que ela dá conta, o copo rosa ou o copo verde ou azul, enfim. É a complexidade que ela tá ali diante dela naquele momento. Tem hora que eu vou ceder e o copo, vou dar o copo verde que quer, mas tem hora que eu vou ter que explicar, filha, hoje nós não temos o copo verde. E é isso, temos o azul. Ah, mas eu não quero, eu não quero. É E isso, aí filha. eu acho que é a sacada. Os pais precisam confiar de entregar para a criança uma visão da vida que é real, de acordo com o nível de entendimento da idade daquela criança, também da subjetividade dela. Você vai conseguir evitar que isso aconteça a vida toda? Não. Então, como é que a gente instrumentaliza? Primeiro, como é que a gente escuta como é que essa criança está absorvendo isso? O que ela acha disso? Como ela vive? Como ela sente? Quem é ela dentro dessa situação? Que recursos ela já tem? Porque ela tem os dela também. E aí Ontem a eu gente instrumentaliza ela. Desculpa, te cortei aí. Ontem eu fui na casa de uma amiga à noite com as crianças e eu ia pegar 100 metros, menos que isso, de uma área de rodízio. E na minha cabeça eu estava lembrando que tinha um radar mais para frente. Eu não passaria por esse radar. Mas de verdade, assim, não era 100 metros, sabe? Até eu tinha que cruzar a ponte e entrar numa direita, que era a rua dela, e esse pedacinho, aí eu falei assim, hoje é dia do rodízio do carro, né? E eu não sei aonde, porque, sei lá, eles andam falando de polícia, que não sei o que, a polícia vem atrás da gente. Aí a Cecília falou alguma coisa, ai meu Deus, que medo, eles vão correr atrás da gente. Aí o Pedro falou, não, Cecília, eu já cumprimentei outro dia um policial, ele foi super carinhoso comigo. E eu escutando a conversa, né? Mas eu comecei a perceber que eles são muito figuras. Não, ele foi super carinhoso comigo, que não sei o quê. E eu ouvindo a conversa. E ela assim, mãe, nossa, mas você acha que. Aí eu falei, filha, olha só, você não precisa se preocupar com essa questão. A mamãe dá conta de se preocupar com essa questão do rodízio, tá? A mamãe tá assumindo. A gente vai na casa da tia, e tá tudo bem se a mamãe levar uma multa, é a mamãe. A mamãe é grande e a mamãe tem recurso para lidar com isso. E a mamãe, inclusive, vai te proteger. Não vai acontecer nada com você por a gente estar indo na casa da titia hoje, no dia do nosso rodízio. Porque eu tava indo buscar as crianças e essa amiga me ligou, me mandou mensagem: vem já tá aqui em casa com as crianças, faz tempo que a gente não se vê e tal. E eu falei: vou, vai.
Quando eu tava no meio do caminho, rodízio, eu falei, 50 metros, vamos arriscar. Nem sei o que deu, vou saber depois. Mas, enfim, ela ficou ali angustiada, sabe? Eu via que tava aflita, eu falei, não. É isso que a gente pode fazer pelos nossos filhos. É esse tipo de situação que a gente consegue nem evitar, mas atuar de forma positiva para ela entender que ela não precisa ficar em estado de alerta por aquilo, que tem alguém protegendo ela. Que naquele momento ela não precisa despender daquela energia ou entrar neste medo, porque tem alguém maior que ela que é capaz de gerenciar aquela situação. Sim. Em porque aquilo não era da alçada dela. Era da minha. Em todos os momentos eu vou conseguir fazer isso? Não, não vou. Vai ter hora que, inclusive, eu posso estar com medo junto com ela. Sim. Não sei, dependendo da situação. Mas essa situação era da alçada sua, né? Agora, por exemplo, numa situação onde está fazendo uma tarefinha de escola, aí já é da alçada dela. Porque aquilo foi pensado ali para a cabecinha dela, para o nível da idade dela, e aí ali é o movimento contrário, né? De assim, você é deixar ela ativa e você passiva. Porque também o contrário pode acontecer, né? Às vezes o adulto ele tá tão acostumado a ser cobrado no trabalho e na empresa e no dinheiro e no banco que aí ele começa a olhar para a escola da criança como mais um trabalho. E gente, a gente já se formou, tá? A criança que tá ali como aprendiz, deixa a criança ser aluno. Né? E aí a gente usa a criança para ressignificar também as nossas coisas. E eu tenho feito muito esse exercício com eles quando eu estou acompanhando tarefa. Ficava muito brava quando minha mãe apagava a minha lição. E às vezes, assim, eu errava uma letra, ela apagava a palavra inteira. Eu ficava muito brava com isso, sabe? E hoje, eu não apago a palavra inteira, eu apago quando tá errado mesmo, meu filho, olha, tá errado, precisa refazer aqui e tal. Eu procuro me atentar nesse sentido, mas eu também falo, quer apagar? Ai, mamãe, tá feio, filha, não tá feio. Tá tudo bem. Você fez o que você precisava fazer, tá feito. Sabe? Porque senão eu boto a criança num negócio. É óbvio que eu não vou entregar qualquer coisa. Bom senso é tudo. A lição não vai suja, não vai mal feita. Mas é uma construção ali, ela tá aprendendo a aprender, né? É a construção de uma rotina, a construção de vínculo até com aquele momento. Né? Sem dúvida. E nem só isso. Aos 7 anos de idade, sim, uma letra vai sair maior que a outra, uma letra vai sair mais próxima. E eu preciso ajudá-la que. Não é que tá tudo bem, que para qualquer coisa. Não é isso. Dela, para o momento dela. Mas para a idade dela, aquilo é absolutamente tolerável. Aceitável. Senão ela está sempre correndo atrás daquilo. Ela nunca nem consegue perceber os próprios recursos, porque ela está sempre na frente. O sarrafo está sempre mais alto. Sim. É o que a gente faz muito na nossa vida, né? É como a gente vive na vida adulta, né? Exato. Como a gente você quer uma coisa, quando você entra na faculdade, tudo que você quer, quando eu tiver meu consultório, quando eu tiver meus pacientes e tal. Às vezes a gente chega nesse lugar, e nem se dá conta, o sarrafo já tá lá em cima de novo. Oi, gente, pera. Como é que eu vou entendendo também que não é possível criar filhos sem traumatizar, ao mesmo tempo que essa família também, tendo ela a configuração que tiver, é também espaço de crescimento junto. A criança vai me ajudar com as coisas que ela expressar, inclusive, dentro do meu próprio caminho de evolução. E integração de dor, de trauma. Sabe que às vezes eu falo isso para paciente ou criança ou adolescente também? Assim, se é o primeiro filho, eu falo, então, você veio abrir caminho, você é o primeiro. A sua mãe nunca foi mãe. Ela tá aprendendo com você. E quando é outro, eu falo assim, então, sua mãe já tem, mas assim, você é único. O que funciona para um não vai funcionar para você. Tá todo mundo aprendendo. Tá todo mundo aprendendo. Nós estamos, mãe, estamos, filhos, estamos. Mas na minha cabeça, ao menos, a nossa vida, ela é mais velha.
E, Ela é enfim, maior do que essa cronologia daqui. exato. Ai, valeu, né? Aham. Falamos demais, nem sei para onde a gente foi, né? Se ficou alguma dúvida, ficou alguma questão que alguém queira aprofundar, alguma sugestão, manda aí pra gente que a gente traz aí numa próxima. Não esqueçam de compartilhar este episódio. Se cada um que ouvir compartilhar com um amiguinho, já dobramos o intuito aí de que esse conhecimento alcance cada vez mais pessoas e que as pessoas ganhem conhecimento sobre desenvolvimento humano, psique, e enfim. Obrigada mais uma vez, amiga. Obrigada, gata. Até a próxima. Até o próximo, gente. Tchau, tchau. Beijo, pessoal.